Nós vamos iniciar o capítulo 4, né, em que nós vamos estudar nuvens e precipitação. Então, nós vamos ver que na parte de estudo de sistemas sinóticos, né, as características da nebulosidade, elas são importantes para a gente fazer a análise, né, o diagnóstico do comportamento de sistemas frontais, né? Então é interessante que a gente estude um pouco para conhecer um pouco esse processo de formação de precipitação, que além disso é interessante que o engenheiro ambiental ele também, né, tem várias áreas de aplicação na hidrologia em que o engenheiro ambiental atua, e que o conhecimento das características da precipitação é importante em estudos hidrológicos, né? Então esse capítulo ele pode ser interessante nesses dois aspectos, a própria área da física da atmosfera e também mais na área de aplicação de hidrologia, né? Então, vamos começar falando de núcleos de condensação, né? Então, a condensação do vapor d'água é muito difícil de ocorrer em ar limpo. A gente já vai ver por quê, né? Mas isso é devido ao fato da condensação ocorrer em gotas, né? Então, no caso, a gente está falando de mudança de fase de vapor para líquido. Então, forma a gota, e o problema da gota é a curvatura da gota, né? Então, pois a umidade necessita de uma superfície adequada para se condensar sobre ela. Então, o ar limpo que está falando é que apenas o vapor da água se condensa e cria, ou produz uma gotícula de água em que essa água não está agregada sobre nada, né? O núcleo de condensação, como a gente vai ver, é que a água se condensa sobre a superfície. Se o ar limpo, ou seja, não estamos falando de nenhuma partícula que esteja em suspensão, for resfriado abaixo do ponto de orvalho, ele se torna supersaturado, ou seja, sua umidade relativa será superior a 100%. Nós vimos isso no capítulo de termodinâmica, né? Para manter uma gota de água pura de raio de 10 a menos 7 centímetros, ou seja, 1 milésimo de milímetro, uma gotícula muito pequena, né, de raio, é necessário que a umidade relativa seja 320% e não 100%. Então, lembrando aqui, ar limpo resfriado abaixo do ponto de orvalho se torna supersaturado do ponto de vista termodinâmico, né? Agora, para que essa gota, do que está se falando aqui, é manter a gota de água pura na fase líquida, né? A umidade relativa tem que ser 320%, e para com raio 10 a menos 5 centímetros, ou seja, 1/10 de micrômetro, a umidade relativa de 101% é suficiente. Então é para manter, e a manutenção da gota é que tem que ter pelo menos uma situação de equilíbrio do ponto de vista da taxa de evaporação e da taxa de condensação. Então a gente viu lá no capítulo de termodinâmica sobre uma superfície plana, por isso que era enfatizado várias vezes lá, a pressão de vapor de saturação sobre uma superfície de água pura plana, né, seria 100%, nós consideramos lá, a pressão de vapor de saturação corresponde a 100% de umidade relativa, né? Aqui teria que ser 320% para manter, e a gente já vai ver por quê, né? Isso se deve ao fato da pressão de vapor de equilíbrio, E subscrito R, então está colocado aqui. Isso quer dizer o seguinte, que a taxa de evaporação da superfície líquida é pelo menos igual à taxa de condensação, ou seja, o que a superfície líquida perde de água, ela recebe na mesma taxa, então uma gotícula é mantida. Sobre uma pequena gota de raio R, então voltando, pressão de vapor de equilíbrio R sobre uma pequena gota de raio R, ser maior que aquela
sobre uma superfície plana de água, é subscrito S, que é aquela pressão de vapor de saturação que nós vimos, na mesma temperatura. Então, para a pressão de vapor de equilíbrio sobre uma gota de raio R é maior do que aquela sobre uma superfície plana de água, que é a pressão de vapor de saturação S, na mesma temperatura. De fato, verifica-se que R é proporcional a 1 sobre R. 1 sobre R, então se R é o raio da gota, 1 sobre R é a curvatura, né? Então, quanto menor o R, maior 1 sobre R, ou seja, maior a curvatura. E aí a gente vê, quanto maior a curvatura, maior vai ser a pressão de vapor de equilíbrio, né? A curva da figura 4.1 a seguir apresenta um gráfico relacionando a razão entre as pressões de vapor de saturação sobre uma gota de raio R, né, e sobre uma superfície plana, ES. Então, é uma relação entre a pressão de vapor de saturação sobre a gota e a pressão de vapor sobre uma superfície plana, considerando a mesma temperatura, né? Com o raio da gota, R. Então, a relação entre, o gráfico mostra, a relação entre essa razão, R sobre S, e o raio da gota. Ou, vamos ver que tem duas escalas, R ou log natural de R. Observa-se que para gotas muito pequenas, R é várias vezes maior que ES. Bom, então, a figura 4.1 é essa aqui. Vamos dar uma olhada aqui na legenda. Então, diz o seguinte: razão entre a pressão de vapor de equilíbrio, que é de saturação, sobre gotas, né, é R, e a pressão de vapor de saturação sobre a superfície plana de água pura é S. Então, é essa razão aqui, né? Na temperatura, então, é especificamente, só para exemplificar, a temperatura 273 Kelvin, né? E essa razão é expressa em função do raio da gota, né? E aqui a legenda vem a escala, né, da figura. Vem ou em logaritmo natural de R ou em R propriamente dito, né? Então, R sobre S, valores maiores do que 1, todos eles, quer dizer que a pressão de vapor de saturação, ou melhor dizendo, de equilíbrio, né, sobre a gotícula R, será maior, né, do que a pressão de vapor de saturação sobre a superfície plana, né, que seria o valor de AS, né, e quando, né, esse valor de R tende a infinito, então a R tendendo a infinito, aí a relação tende a 1, que seria o quê? Um raio infinito seria a curvatura zero e a superfície plana, né? Então mostra que assintoticamente vai tender, quando o R tende a infinito, a razão tende a 1, né? Então, observa-se que para gotas muito pequenas, R é várias vezes maior que ES. Então, gotas pequenas seriam valores aqui na ordem de 0,1 micrômetro, aqui está expresso em micrômetro, ou log natural de R em centímetros, né? No caso, R em centímetros. Então, aqui em micrômetro, 0,1 micrômetro são gotas muito pequenas, né? São gotículas, e aqui vai tendendo, à medida que R vai ficando cada vez menor, o valor da razão vai aumentando. Então, para esse valor, 0,1 micrômetro, por exemplo, tem que ser em torno de 3,4 vezes maior, né, a pressão de vapor de equilíbrio em relação à pressão de vapor de saturação. Então, a expressão pressão de vapor de saturação está sendo utilizada nesse contexto aqui para expressar sobre superfície plana, né? Então, note-se que para gotas maiores que alguns micrômetros, a razão é próxima de 1, né? Então, aqui, né, por exemplo, maior que 1 micrômetro, aí, aqui na ordem, por exemplo, de 1.16, 1.2,
a razão fica próxima de 1. Né? Para R menor que 0,1 micrômetro, que é esse aqui, S é várias vezes maior que R. Então, tá, é o que está expresso aqui na ordem, por exemplo, aqui, valores menores, aí já aumentaria, né, significativamente o valor da razão. Normalmente, então, o que acontece? Então, é muito difícil uma gotícula de água condensar sobre a água pura, né? Ou seja, ela vai se condensar no ar puro, né? Vai ter só água e ela se manter, porque a supersaturação tem que ser muito elevada, né? Mas a gente vê frequentemente formação de gotículas de água que estão em suspensão nas nuvens ou eventualmente na precipitação, nevoeiro, né? Então, normalmente a condensação ocorre sobre uma superfície, que pode ser o solo ou uma planta, no caso de orvalho ou geada, né? Então a condensação sobre superfícies, enquanto a condensação no ar livre, aí é em suspensão, inicia sobre núcleos higroscópicos. Então, núcleos higroscópicos é que tem afinidade com a água, né? Esses núcleos são partículas microscópicas em suspensão no ar, chamadas aerossóis. Então, os aerossóis são essas partículas microscópicas que estão em suspensão, né? Cujas superfícies possuem a propriedade de molhabilidade, né? Que é a capacidade de se manter em contato com os líquidos, é a afinidade com os líquidos, né? Então, substâncias que têm essa propriedade são substâncias higroscópicas, ela tem essa propriedade que chama molhabilidade, né? Tá entre aspas aqui, porque é uma expressão adaptada, né, do inglês wettability, né, de wet, que é de molhado, né? Então é para caracterizar essa afinidade com a água, né? Quando as condições permitem que haja o crescimento contínuo de uma gota de água sobre um núcleo de condensação, disse que ele está ativado. Então o que acontece? Há um núcleo de condensação, a água condensa em torno desse núcleo, e aí o que acontece? Para que haja crescimento contínuo, tem que acontecer? Eu tenho que ter uma taxa de deposição de água ou de condensação maior que a evaporação. E aí, nesse balanço, a quantidade de água depositada em torno do núcleo vai aumentando. Nessas condições, a gente diz que o núcleo está ativado, né? Alguns tipos de aerossóis são poeira, fumaça, sais e compostos químicos que estejam em suspensão no ar, né? Os sais marinhos, que são particularmente higroscópicos, entram na atmosfera quando bolhas de ar originadas da espuma das ondas do mar se quebrando arrebentam, né? Então, quando tem a arrebentação das ondas, né, aquela parte da espuma, né, gera gotículas que elas se espalham acima da superfície do mar, e aquelas gotículas eventualmente elas vão evaporar e elas carregam os sais, e esses sais ficam em suspensão, né? E a própria circulação atmosférica leva para níveis mais elevados essas partículas, né? Que também são aerossóis, né? Outras contribuições são partículas finas de solo e outros produtos de combustão natural, industrial ou doméstica levantados pelo vento. Então, o próprio efeito do movimento do ar sobre a superfície produz turbulência, e essa turbulência ela vai levantar alguma dessas partículas, e elas eventualmente vão fazer parte, vão estar em suspensão no ar atmosférico, né? É importante mencionar que os aerossóis, né, assim como as gotículas de água ou partículas de gelo, elas não fazem parte do ar, da composição do ar atmosférico. O ar atmosférico são apenas gases, é apenas a parte gasosa. A água que existe é vapor d'água na composição do ar. Gotículas de água, aerossóis, etc., essas são partículas em suspensão, elas não compõem o ar atmosférico. Compõem a atmosfera, mas não o ar. O ar, quando a gente fala ar atmosférico, a gente está falando da parte gasosa, né?
Outra fonte de aerossóis é a conversão de gases traço atmosféricos em partículas. Gases traço são aqueles que estão em pequenas quantidades e estão sujeitos a reações químicas, né? Por meio de reações fotoquímicas, particularmente sobre áreas urbanas. Os raios dos núcleos de condensação variam desde 1 milésimo de micrômetro, né, que são muito pouco eficazes devido à muito elevada supersaturação necessária para que sejam ativados. Então a gente viu, um núcleo de condensação ativado é aquele em que a quantidade de água vai aumentando continuamente, a água condensada sobre ele. Como esses núcleos de condensação são muito pequenos, e a gente já viu lá que tem que ter supersaturações muito elevadas para que eles consigam, quanto menor o raio, mais elevada tem que ser a supersaturação. Então, esses aqui são pouco eficazes, né? Então, quanto menor o núcleo de condensação, mais difícil vai ser ele conseguir ativar. Então, vai desde esse valor, né, 1 milésimo de micrômetro, até os núcleos chamados gigantes. Aqui está se falando de gigante entre aspas, porque é gigante em comparação com esse aqui, mas os valores são muito pequenos, né? Raios maiores que 10 micrômetros. São muito pequenos, né? Então, é 10 vezes 10 a menos 6 metros, né? Mas, comparado com esses núcleos de condensação aqui, eles são 4 ordens de grandeza maior, né? Então a gente pode dizer que eles são gigantes, né? Que por sua vez não permanecem em suspensão por muito tempo. Esse que é o problema. Como eles são relativamente grandes, eles tendem a depositar sobre a superfície novamente. Eles não ficam muito tempo em suspensão por causa da atração gravitacional. Eles vão tender a se depositar na superfície, né? Na média, o ar oceânico possui 1 milhão de núcleos de condensação por litro. 1 milhão de núcleos de condensação por litro. E isso seria o quê? Cerca de 1 bilhão de núcleos de condensação por metro cúbico, né? E isso é uma quantidade enorme. E esses núcleos são invisíveis, eles são muito pequenos, a gente não consegue ver. Mas a quantidade deles é muito grande. Então, cerca de 1 milhão de núcleos de condensação por litro. Enquanto sobre a Terra, o ar possui 5 a 6 milhões de núcleos por litro, né? 5 vezes maior. Então, seria 5 a 6 bilhões de núcleos por metro cúbico, né? Então, a quantidade é enorme desses núcleos de condensação, mas devido ao tamanho tão pequeno, a gente não consegue enxergar, né? Sobre os continentes tropicais, os aerossóis são produzidos por vegetação das florestas e resíduos depositados na superfície e pela queima de biomassa, né? Então, pólen também, né? Partículas emitidas ou dispersadas a partir da vegetação, né? Elas são, não seria o termo correto emitido, mas dispersadas a partir da vegetação, elas contribuem, né? Resíduos depositados na superfície, queima de biomassa, né? Nesse caso, então, vão predominar partículas de carbono orgânico, né? Em latitudes médias, então, essa aqui é a região dos continentes tropicais, né? Em latitudes médias, ou seja, latitudes na ordem de 45, 50 graus, né? Ou mais, né? Em locais afastados das fontes antropogênicas, né? Que as resíduos de queima de combustíveis fósseis, etc., contribuem, resíduos industriais, né? Agora está falando de regiões onde seriam florestas, né? Regiões mais afastadas dessas fontes antropogênicas, né? As partículas maiores são predominantemente de origem crustal, cálcio, ferro, potássio e alumínio. Então, não tem tanta contribuição da vegetação. Também vai ter, mas é mais da parte da crosta terrestre que, sob efeito de erosão, provocada a erosão eólica, provocada pelo vento, principalmente, vai levantar essas partículas, né? Mas também teria contribuição vegetal, só que predomina, não é exclusivo, mas predomina origem crustal. Nas partículas mais finas, além da origem crustal, também ocorrem partículas orgânicas e de sulfatos em proporções significativas, né?
tanto a curvatura da gotícula quanto a composição afetam a taxa de evaporação. Então, o que nós vimos até agora, nós só estávamos falando da curvatura. Agora tem esse outro aspecto aqui, a composição da gotícula, né, de água, né, no sentido de que não é água pura, é isso que vai se falar. A taxa de evaporação de uma superfície curva de uma gota é maior que aquela sobre uma superfície plana, né? Então, é isso que causa a dificuldade da manutenção da gota na fase líquida. É que sobre uma superfície curva, a taxa de evaporação ela é maior do que sobre a superfície plana. E quanto maior a curvatura ou menor a gotícula, maior a taxa de evaporação. Por isso que precisa de supersaturações muito maiores do que sobre uma superfície plana, para que eu tenha uma taxa de deposição de água por condensação maior do que de evaporação, para que a gotícula se mantenha, né? Essa propriedade dificulta a formação das gotículas, uma vez que as gotículas menores têm uma curvatura maior, pois o raio de curvatura é menor. A curvatura é o inverso do raio de curvatura. Nesses casos, a taxa de evaporação será maior que a taxa de condensação, o que fará com que a gotícula tenda a desaparecer. Então, forma a gotícula, e aí o ambiente tem que estar em um certo nível de supersaturação para que haja deposição de água. Só que quanto menor o raio da gotícula, maior a taxa de evaporação, então ela tem mais facilidade para evaporar novamente, então ela não se mantém. Então, basicamente, ela seria a supersaturação, forma a gotícula, é muito pequena, evapora novamente, ela não se mantém, né? Então, por isso que a presença do núcleo de condensação é importante, que ela facilita essa manutenção. Mas mesmo assim, núcleos de condensação muito pequenos têm dificuldade da gota se manter. Para que haja crescimento da gotícula, o contrário deve ocorrer, ou seja, a taxa de condensação sobre a gotícula deve ser maior que a taxa de evaporação. As soluções, ou seja, é uma substância dissolvida na água, por sua vez, evaporam moléculas de água a uma taxa menor que a água pura. Então, a curvatura, né, faz com que a taxa de evaporação seja maior do que sobre uma superfície plana. Porém, soluções evaporam moléculas de água a taxa menor que a água pura. Soluções se formam quando ocorre condensação sobre impurezas. Está chamando aqui de impureza tudo que não é a própria água, tais como os núcleos de condensação que se dissolvem na água da gotícula em formação, né? Isso pode compensar parcialmente o efeito da curvatura. Então, o que acontece? O núcleo de condensação ele é uma certa substância que a gente vai chamar de impureza, a água condensa sobre ele, então essa substância do núcleo de condensação dissolve na água que se condensou sobre ela e transforma aquilo numa solução. E a solução, o que acontece? Ela vai ter uma taxa de evaporação menor do que da água pura, né? Esses dois efeitos competitivos, então tem dois efeitos que competem. Um que é para dificultar a manutenção da gota, que é o fato da curvatura, né, da superfície, e outro para facilitar a manutenção da gota, que é a presença de um soluto, né, na água. Elas podem ser combinadas em uma equação que é chamada equação de Keller, né, que expressa a razão entre o valor real da pressão de vapor de saturação em equilíbrio sobre uma solução com uma superfície curva. Então, é subscrito S asterisco. Então, agora vai voltar a usar a expressão, o termo, né, pressão de vapor de saturação em equilíbrio. Antes, quando a gente não estava considerando a solução, a gente chamava pressão, né, de vapor de equilíbrio, né? É o ER, que, na dependência apenas do raio, em relação a ES, que é da pressão de vapor de saturação sobre a superfície plana, né, de água pura.
né? Agora a gente vai considerar o efeito soluto e vai voltar a usar essa expressão. Pressão de vapor de saturação em equilíbrio, né? Então a palavra saturação voltou, né? Só que a gente vai usar um asterisco aqui para diferenciar da pressão de vapor de saturação da água pura, né? Então vai ser uma razão esse asterisco que leva em consideração os dois efeitos, curvatura e presença de um soluto. Então a razão entre esse asterisco e a pressão de vapor de saturação sobre uma superfície plana de água pura é essa, que é apresentada a seguir. Então esse asterisco sobre ES vai ser igual, né, exponencial de uma constante C1 dividido por T, que multiplica R, dividido por 1 mais uma constante C2, I, que multiplica M subscrito S, dividido por M maiúsculo subscrito S, que multiplica R ao cubo. Então, T é a temperatura termodinâmica, ou seja, temperatura em grau Kelvin. R é o raio da gotícula em micrômetros. Né? Então, aparece aqui no numerador e no denominador. I é o número de íons por molécula de soluto na solução, que aparece aqui no denominador. M subscrito S é a massa do soluto na gotícula, expressa em gramas. Né? Tá aqui. E M maiúsculo S é o peso molecular do soluto. Então aparece aqui. E as duas constantes são C1, 0,3335 Kelvin micrômetro, C2, 4,3 vezes 10 a 12 micrômetro ao cubo por grama. Então as unidades são para que haja a necessária compatibilidade de unidades, para que essa relação no final ela seja adimensional, né? Que é a relação entre duas pressões. Então, assim, essa é uma relação ES asterisco sobre ES, tá? Que ela poderá ser um valor maior ou menor que 1, né? Mas será sempre positivo, né? A umidade relativa UR pode ser definida como 100% de ES asterisco sobre ES, a qual pode ser maior que 100% nesse caso. Então, a gente via que a umidade relativa que a gente expressava lá no capítulo 3 da termodinâmica é a razão entre a pressão de vapor existente e a pressão de vapor de saturação, mas ali era, no caso, superfície plana. Aqui a gente vai ter uma outra expressão para a umidade relativa, que é a relação entre a pressão de vapor de saturação de equilíbrio, né, sobre uma gotícula curva e eventualmente com uma que na realidade não é água pura, é uma solução, em relação ao ES, que seria a pressão de vapor de saturação sobre a superfície plana, né? Que é de água pura, que é essa. Então é uma outra expressão de umidade relativa. E nesse caso ela vai poder ser maior que 100%, porque eventualmente com a curvatura, né? Só o efeito da curvatura vai levar, em geral, para um valor maior do que o próprio valor de ES, como nós vimos. Isso vai ser relativamente compensado pela presença do soluto, né? A condição de supersaturação é definida como a fração S que multiplica ES asterisco por ES menos 1. Então, nessas condições, em geral, a gente espera que esse valor aqui, para gotículas, seja maior do que 1, nessas condições de maior dificuldade, né? Mas a gente vai ver que tem valores que são menores que 1, vão aparecer ali, né? Então, vai ser uma fração, né? Então, vamos supor que esse valor aqui fosse 1,05 menos 1. Então, a condição de supersaturação definida por esse parâmetro S seria 1,05 menos 1, seria o valor 0,05. A gente expressa dessa forma, ou a percentagem S, que é a umidade relativa, em percentual, em menos 100%, vai ser 100%, que multiplica ES asterisco sobre ES menos 1. É uma outra forma de expressar, vamos chamar, supersaturação, mas eventualmente o valor pode ser menor, né, do que 100%. Né?
O numerador da equação de Keller descreve o efeito da curvatura. Então, é a parte do numerador, esse aqui, ó, descreve o efeito da curvatura. E o denominador descreve o efeito da presença de uma substância dissolvida na água, né? Juntamente com o lado esquerdo da equação, é chamada equação de Kelvin. Então, a equação de Kelvin é isso aqui. É S asterisco sobre S igual a exponencial de C1 sobre TR. E essa equação aqui é que a gente vê lá naquela figura 4.1. 4.1 é só isso aqui, é só a equação de Kelvin, é só o efeito da curvatura, né? Então, aqui a gente, no caso da gente considerar só o numerador, aqui não é S asterisco, aqui a gente chama de ER, como a gente viu lá na figura, né? O denominador da equação, por sua vez, descreve o efeito da solução das impurezas na água. Na tabela a seguir, são apresentados alguns parâmetros solutos comumente presentes na atmosfera, né? Com o uso desses parâmetros, nós podemos estudar o processo de nucleação. Então, o processo de nucleação é o processo de formação de gotícula de água sobre núcleos de condensação, né? Então, aqui são alguns solutos presentes na atmosfera e as propriedades dele para a utilização na equação de Keller. Então, tem aqui cloreto de sódio, sulfato de amônia, peróxido de hidrogênio, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Aqui vem o símbolo, o peso molecular e o número de íons, né? Que são informações que a gente precisa para usar na equação de Keller, né? Então aqui, na equação de Keller, aqui é o número de íons, aqui é a massa e aqui é o peso molecular. Na figura 4.2 a seguir, são representadas algumas curvas de Keller para diferentes raios de gotas com soluções de diferentes massas de soluto de cloreto de sódio. Então, vai ser especificamente para cloreto de sódio, né? Que é esse aqui. Que é encontrado muito no sal marinho, né? A partir das ondas se quebram, né? Então as gotículas evaporam e esse sal marinho ele fica em suspensão. Então aqui a substância é sal marinho, não? Então curva de Keller mostra a variação umidade relativa de equilíbrio. Então a umidade relativa de equilíbrio está expressa em 80 a 100% e a supersaturação está expressa dessa forma aqui, ó. Então tá aqui, ó, em percentagem, né? Então tá aqui, ó. É umidade relativa menos 100%. Então é 100% de S asterisco dividido por S menos 1, né? Então estaria expresso em termos de percentagem de supersaturação. Então aqui é 0,1, 0,2, 0,3, etc. Tá? Então aqui vem o raio, né, em centímetros da gotícula. A umidade relativa, então quando entra na fase de supersaturação, a expressão já vem nessa forma, 0,1, 0,2, 0,3, usando aquela equação lá. E aqui estão as curvas. Então, são gotículas, né, de solução de cloreto de sódio. Então, tem aqui para diferentes conteúdos de massa de cloreto de sódio. Então, tem aqui, ó, quando são 10 a menos 16 gramas, é essa curva, 10 a menos 15 gramas, 10 a menos 14 gramas. Aqui seria zero, solução zero, ou seja, água pura. A curva seria isso aqui. Então essa aqui, essa considera apenas o numerador, o efeito da curvatura, que é esse aqui, ó. Então isso daqui seria a curva da figura 4.1. E aqui é considerando o efeito da solução, né? Então, aqui são valores de concentração, né? Porque está aumentando a massa do soluto, né? Os valores são muito pequenos, mas há uma variação significativa aqui
mesmo para esses valores tão pequenos aqui. Então, vamos supor, eu estou com uma gotícula de água com raio de 10 a menos 5 centímetros, né? Então, assim, quando ela tem 10 a menos 15 gramas de soluto, então vamos considerar aqui, ó, que nessa situação, com 90% de umidade relativa, né, a gente já teria condições para pressão de vapor de equilíbrio, que é inclusive abaixo, né, de 100%, ou seja, a presença do soluto, ela reduz a taxa de evaporação, então eu posso ter saturação com um valor de umidade relativa, e isso está considerando a umidade relativa do ambiente em torno da gotícula, né? Então, inferior a 100%. Né? Agora, se eu reduzir a quantidade do soluto de 10 a menos 15 para 10 a menos 16 gramas, a mesma gotícula, ó, aí ela só vai saturar a relação entre vapor dessa supersaturação, valores serão maiores que 100%, né, em torno desse valor aqui. Então, assim, eu reduzi a quantidade de soluto de 10 a menos 15 gramas para 10 a menos 16, e aí a velocidade ou a taxa de evaporação vai aumentar, então eu preciso de mais supersaturação do ambiente para que eu tenha a pressão de vapor de equilíbrio, ou pelo menos, então, no caso aí é de equilíbrio, quer dizer, manutenção da situação que está. A mesma taxa de condensação é de evaporação. Então, a gotícula não cresceria, mas se manteria, né? Valores de supersaturação inferiores a isso, o que aconteceria? Então, estaria essa curva, a supersaturação seriam valores à esquerda, valores maiores para cá. Aqui está subsaturado ou insaturado, né? Então, o que aconteceria? A taxa de evaporação seria maior do que a condensação e a gotícula tenderia a evaporar. Então, não conseguiria se manter na fase líquida, né? Da análise da equação, verifica-se que para a água pura, a relação aumenta exponencialmente à medida que o raio de curvatura diminui, né? Que aí nós temos uma função exponencial no numerador, né? À medida que o raio diminui, né? Então esse termo todo aumenta, então essa razão aumenta exponencialmente. E é o que aparece aqui nessa parte daqui, ó, para a água pura, ó. Vai aumentando exponencialmente à medida que o raio diminui. A evaporação de gotículas muito pequenas é tão grande que quaisquer gotículas irão evaporar, a menos que a umidade relativa seja muito maior que 100%, como nós vimos, né? Então, tudo daqui para cá, aqui vai ser os valores que estão subsaturados e aqui supersaturados. Então, eu preciso de muita supersaturação para que a gotícula ela consiga se manter. Considerando o efeito dos solutos, alguns compostos químicos podem formar gotas pequenas mesmo com umidades menores que 100%, como nós vimos. Essas substâncias higroscópicas no ar irão fazer as gotas crescerem, retirando o vapor da água do ar. Então esse é outro ponto importante aqui, né? A gotícula, ela cresce como? Às custas do vapor d'água que está presente no ar, né? Então o vapor d'água se condensa e se deposita sobre a gotícula. Então, massa se conserva, a massa da substância água se conserva, ela não desaparece. Então, para a gota crescer, né, eu tenho que diminuir a quantidade de vapor d'água que está em volta dela. Então, eu estou retirando o vapor d'água. E o que controla a saturação do ambiente em torno da gota é a quantidade de vapor d'água. Então, quanto mais vapor d'água eu retiro do ar, então vai tender a
reduzir a supersaturação, né? É importante relembrar que para haver condensação sobre a gotícula é necessário que a pressão de vapor do ambiente seja maior que na proximidade imediata da superfície da gota, né? Eu tenho que ter a pressão de vapor do ambiente, então temos a gotícula, a proximidade da gotícula, próximo à superfície dela, e o ambiente. Tenho que ter mais umidade no ambiente do que na vizinhança imediata da gotícula para que eu tenha um fluxo de massa de água, que está no caso da fase vapor, do ambiente para a gotícula, né? Se a umidade relativa se tornar maior que o valor que representa o máximo da curva de Keller, ou se o raio de gotícula se tornar maior que o valor do raio correspondente ao máximo da curva de Keller, a gotícula irá crescer sem restrição, pois a condição estará acima do equilíbrio, ou seja, a taxa de condensação será maior que a de evaporação. Então, assim, essas curvas, elas representam situações... Aqui é equilíbrio, tá? Aqui é equilíbrio, tá? Então, vamos lá. Para cá, né, se eu tiver um valor... Então, por exemplo, para cá... vamos pegar novamente aqui, essa aqui, 10 a menos 5 com 90% de umidade relativa, a condição de equilíbrio, ou seja, taxa de evaporação igual a de condensação. Se eu subir aqui, ó, aumentar, a gotícula o raio da gotícula é o mesmo, mas a condição de saturação for maior que 90%, né, nesse caso aqui, vamos supor, seja 100%, então o que tem? Eu tenho mais umidade no ambiente do que a umidade necessária para o equilíbrio. Então, o que vai crescer? O que vai acontecer? A gota irá crescer, que eu estou colocando mais umidade do que aquela taxa que seria a necessária para manter a gotícula com o tamanho que ela está. Se eu estou em supersaturação, que eu estou com mais umidade no ar do que aquela condição de equilíbrio. Então, eu posso ter uma taxa de deposição maior, aí a gotícula vai crescer. Agora, se eu tiver abaixo, por exemplo, aqui, tiver 80%, por exemplo, de saturação no ambiente, né, ou de umidade relativa, melhor dizendo, ou seja, eu estou insaturado, isso quer dizer o quê? Que eu estou com menos umidade no ambiente do que aquele necessário, pelo menos para manter o equilíbrio. E isso quer dizer o quê? Estou com menos umidade no ar do que na vizinhança imediata, então vai tender ao quê? A evaporar a água que está depositada na forma de água líquida, né, em torno do núcleo de condensação, vai tender a evaporar e passar para o ambiente. Aí a gota, eventualmente, vai desaparecer, né? E nessa situação, então aqui, ó, essa curva, por exemplo, de 10 a menos 15, aqui, com esse raio aqui, a gotícula, esse aqui é o valor de supersaturação necessária. Então, o que está falando? Qualquer valor de supersaturação acima, né, do máximo da curva, quer dizer que é um valor de supersaturação maior do que o necessário para o equilíbrio, então a gotícula vai tender a crescer. Então, ó, aqui essa curva ela faz isso. Nessa situação, para qualquer, com esse conteúdo aqui de cloreto de sódio, né? Qualquer gotícula que esteja aqui em condição de supersaturação acima, para qualquer raio, ela vai estar em supersaturação, ó, que está acima desse valor. Aqui, por exemplo, ó, estou em supersaturação. Uma gotícula de 10 a menos 4 centímetros, ó, nessa posição aqui, ela está com uma saturação acima da de equilíbrio. A de equilíbrio aqui seria algo em torno de 0,1 e aqui, ó, é 0,12, por exemplo, então é um valor maior, então ela tem condição de ativar o núcleo e ele continuar crescendo. Então, valores acima do máximo, qualquer valor acima do máximo aqui da curva de Keller está em supersaturação. Agora, os valores acima daquela que seria a saturação de equilíbrio também serão ativados. Agora, abaixo
Aí quer dizer o quê? Que a tendência é a gotícula desaparecer, porque eu não tenho supersaturação suficiente do ambiente para manter um fluxo de vapor d'água para condensação na superfície da gotícula. Então, repetindo, né? Se a umidade relativa se tornar maior que o valor que representa o máximo da curva de Keller, ou se o raio da gotícula se torna maior que o valor do raio correspondente ao máximo da curva de Keller, a gotícula irá crescer sem restrição. Então, também tem esse outro ponto. Aqui é o máximo para uma certa quantidade de soluto, 10 a menos 15 gramas, por exemplo, de cloreto de sódio. Esse é o valor máximo, então o raio da gotícula é algo em torno de um pouco maior que 10 a menos 4, um pouco menor, melhor dizendo, de 10 a menos 4 centímetros. Aí a gotícula começa a crescer, vamos supor, a gotícula vem para cá para 10 a menos 4 centímetros. Com essa quantidade aqui, ela vai estar em supersaturação. Né? Com 10 a menos 5 gramas, ela vai estar acima da região de equilíbrio. Toda essa região aqui, para essa curva, é de supersaturação. Então, cresceu, né? Está com valor de supersaturação. Cresceu o raio maior do que o valor correspondente ao máximo, a gotícula também atingiu supersaturação, estará ativada, ela tenderá a crescer. Então, nessa situação, diz que o núcleo de condensação está ativado, ou seja, a taxa de condensação é maior que a evaporação e a gotícula vai crescer sem restrições. O crescimento, desde que se mantenham essas condições, lógico. Né? O crescimento do núcleo de condensação ativado irá continuar até que o vapor d'água do ambiente em torno da gota seja consumido, até reduzir a supersaturação até o ponto de equilíbrio. Então, o que acontece? A massa de água, como eu mencionei antes, ela se mantém. A substância água, que está acontecendo a mudança de fase. Então, a gota cresce às custas do vapor d'água que está presente no ar atmosférico, vai condensando. Quando eu coloco a substância água, mudo de fase de vapor para líquido, condensa na gota, eu tive que retirar do ambiente. Então, o que acontece? Eu estou reduzindo a quantidade de vapor d'água do ambiente, eu estou reduzindo a supersaturação. E, eventualmente, o que acontece? A gota cresce, vai tirando o vapor d'água do ambiente, vai se condensando sobre a gotícula até um ponto em que a supersaturação do ambiente não é suficiente mais para que o núcleo continue crescendo, retorna ao equilíbrio. E aí a gotícula para de crescer, né? Ela não vai crescer indefinidamente porque ela precisa do vapor d'água que está no ambiente, só que já está retirando o vapor d'água. E isso são várias gotículas que estão lá crescendo, elas estão todas tirando o vapor d'água do ar. E aí a saturação do ar vai tendendo a cair, né? Então aquele valor que estava, sei lá, 101%, ou 100,1%, melhor dizendo, né? Para ficar na ordem de grandeza dos valores que a gente viu, ele vai caindo até eventualmente para voltar à pressão de vapor de equilíbrio. Gotículas de água pura não podem se formar ou coexistir em um ambiente onde existam gotículas de solução na vizinhança, devido à baixa supersaturação do ar na presença dessas gotas de solução. Então, nós vimos o seguinte: quando tem gotas de solução, a supersaturação é relativamente baixa para que essas gotas se mantenham. E, por outro lado, água pura precisa de uma supersaturação muito alta para ela se manter. Então, como essas gotículas de solução, elas existem na situação de baixa supersaturação e elas vão retirando o vapor d'água do ar para elas se manterem e crescerem, não sobra
vapor d'água, vamos dizer, em quantidade suficiente para que a água pura também, essas gotículas possam existir, porque elas precisam de muita supersaturação. E as gotículas de solução não precisam, elas vão retirando o vapor d'água. Então, uma gotícula, eventualmente, gotícula de água pura se forma, rapidamente ela evapora. Então, o que sobra são só, que permanecem, ou que vamos chamar de sobrevivem, são só as gotículas de solução. As de água pura, quando forma, a supersaturação não é suficiente para que ela se mantenha. O que acontece? Ela volta a evaporar. Prosseguindo, além disso, da análise da figura das curvas de Keller, pode-se verificar que as gotas se formam com menores valores de supersaturação se a massa do soluto for maior. Logo, núcleos de condensação maiores podem desenvolver gotículas mais facilmente que núcleos menores. Então, aqui, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma gotícula com um valor aqui 5 vezes 10 a menos 4, melhor, 5 vezes 10 a menos 5 centímetros de raio. Aqui, com 10 a menos 14 gramas de cloreto de sódio, ela está em equilíbrio com menos que 100% de saturação, né? Ou seja, fica saturado com 90% apenas. Enquanto para 10 a menos 15 gramas, ou seja, menos cloreto de sódio, eu preciso já de supersaturação. Precisa de 0,1% de supersaturação. Então, quanto mais soluto eu tiver, então menor a taxa de evaporação, né? Então, como é que eu posso ter mais soluto em uma gotícula de água? Núcleo de condensação maior. Aí ele vai ter mais substância para se dissolver na gotícula de água, né? Então, esses núcleos de condensação, quanto maior, com mais substância, mais soluto eles vão contribuir para a formação da gota. Então, vai ter uma concentração maior, uma massa maior de soluto, então a taxa de evaporação vai tender a ser cada vez menor, né? Então, quanto maior a quantidade de soluto, mais fácil formar a gota, né? Então, quanto maior o núcleo de condensação, vai ser mais fácil formar do que núcleos menores que contribuem com menos massa de soluto, né? Uma vez formada, o crescimento de uma gota de água é extremamente complexo, né? No início, então, a complexidade continua, né? Já a formação a gente já vê que é bem difícil. Então, depois que formou, vamos considerar, agora a gota formou, vem o crescimento dela. No início, o efeito de solução é predominante, com as gotas menores crescendo mais rapidamente que as maiores. Então, no caso, aquelas gotas que conseguiram, né, se formar, as gotas menores, o que vai acontecer? Relativamente, elas vão possuir mais soluto do que as outras gotas. Então, o que acontece? A taxa de evaporação é menor. Eu tenho duas gotas, uma menor e uma maior. Vamos considerar que essas já conseguiram romper lá o limite para que elas comecem a crescer. Então, tem uma certa quantidade de soluto. Só que uma gotícula é menor que a outra. Então, essa gotícula menor que a outra, relativamente, possui mais soluto para um certo raio. Então, ela vai tender a crescer mais rápido que a gota maior, que ela teria menos soluto em termos de concentração, né? Então, essas menores vão crescendo por causa desse efeito de possuírem relativamente mais soluto que as gotas maiores. Porém, à medida que a gota aumenta, a taxa de crescimento por condensação diminui, porque haverá maior área superficial da gota para ser coberta em cada incremento no raio. Então, assim, a gota tem esse tamanho. Para ela crescer, tem que recobrir toda essa superfície aqui com água líquida, né, condensada. Para uma gota maior, tem que colocar, para ela crescer, tem que colocar mais água sobre uma superfície maior.
Então, à medida que ela vai crescendo, vai ficando mais difícil fazê-la continuar crescendo, porque tem que colocar cada vez mais água para cobrir toda a superfície dela, né? Então, tem uma maior área superficial a cada incremento, ou seja, à medida que o raio está aumentando, tem que pôr mais água para ela continuar crescendo. E não é infinita a quantidade de água, é finita. Está tirando o vapor d'água do ar, está passando para a água. Então, está retirando a disponibilidade de água do ambiente. Além disso, a competição entre gotas pela umidade disponível reduz o grau de supersaturação, porque não é uma gota só que está crescendo, são, né, no caso lá, a gente está falando, tem bilhões, né, de núcleos de condensação, tem bilhões de gotas que estão lá crescendo e estão disputando lá a umidade disponível, né? Então, o que acontece? Vai retirando o vapor d'água, a supersaturação do ambiente vai caindo, né? A supersaturação em nuvens raramente ultrapassa 1%. Né? E devido à pressão de saturação do vapor d'água ser maior sobre superfícies curvas e planas, as gotículas muito pequenas, um raio menor que 0,1 micrômetro, evaporam imediatamente. Então, esses valores, né, que a gente está vendo lá, seria supersaturação na ordem de 3, né, 2, 3, né? E não é, a ordem aqui, o máximo é 1%. Então, gotas muito pequenas, elas não sobrevivem, né? Elas vão tender a desaparecer, né? E as gotículas maiores, essas que vão entender. Aí já é o efeito de curvatura que está predominando, né? Então, o início é o efeito do soluto. Depois que elas já estão crescendo, aí o que acontece? Vai reduzindo a supersaturação, por isso que raramente ultrapassa 1%. E aí o que vai acontecer? Quem vai se manter, quem vai sobreviver são as gotas maiores, que é um raio maior, um raio de curvatura menor, aí começa a ter mais importância o efeito de curvatura. Aí as gotas menores, elas vão tender a desaparecer. A figura 4.3 a seguir ilustra o crescimento lento de gotículas de água por condensação. No caso, com supersaturação de 0,2%, com um raio inicial de 10 micrômetros. Então a figura mostra aqui o tempo para crescimento de uma gotícula por condensação, né? Nós vamos ver depois a figura de coalescência, o gráfico de coalescência, vamos ver condensação. Então, aqui, ó. Aqui é o raio de curvatura da gota, né, em micrômetros, está iniciando aqui 10 micrômetros, a supersaturação está mantendo 0,2%. Então, ela começa aqui, ó, 10 micrômetros, e ao longo do tempo ela vai crescendo assim, ou seja, depois de 60 minutos ela teria algo em torno de 20 micrômetros, vamos supor. Então ela saiu de 10 e chegou a 20 micrômetros, né, o raio, dobrou o raio em 60 minutos. Né? É muito lento esse crescimento, olha só. Então, uma vez que existe uma enorme diferença entre o tamanho de gotículas em nuvens, então os valores são essa aqui na ordem de 1 micrômetro a 50 micrômetros de raio. É o que se espera de tamanho de gotícula de nuvem. 1 micrômetro a 50 micrômetros. E tamanho de gota de chuva é maior que 1 milímetro. 1 milímetro. Ou seja, 3 ordens de grandeza maior. Né? Então, olha só. Uma gota, só o crescimento da gota, pelo efeito de condensação, que é esse que a gente está vendo, com soluto, tudo condensação. Leva 1 hora para a gota sair de 10 micrômetros para 20 micrômetros. Vamos colocar assim. Quanto tempo levaria para ela atingir 1 milímetro, que seria 1000 micrômetros? Né? Isso aqui cresceu 10 micrômetros em 60 segundos. Então levaria mais quanto tempo? Em 60 minutos, melhor dizendo. Então levaria o quê? Mais 10 horas, né? Para ela atingir 1000 micrômetros. Tem alguma coisa, então, que está muito diferente, né? O tamanho de uma gota que chega a precipitar, né? É algo de chuva na ordem de 1 milímetro. Mas a gente está vendo que o processo de condensação, em 1 hora,
uma gota vai chegar aqui a 50 micrômetros de raio. Está muito longe ainda. Então, várias ordens de grandeza. Então, fica claro que o processo gradual de crescimento por condensação não pode explicar a taxa de formação de gotas de chuva que são frequentemente observadas. Se fosse só a condensação, raramente a gente ia ter chuva, porque ia levar tanto tempo para aquela gotícula crescer, né, que a gente não ia ter a velocidade com que é a frequência que a gente tem de formação de chuva. Como vai ser mencionado aqui, você tem formação de nuvem que leva, por exemplo, um processo, uma nuvem de tempestade, em 40 minutos já está chovendo com gotículas muito grandes, né? Maiores, bem maiores que um milímetro, né? Então, algum outro processo, além da condensação, faz com que as gotas cresçam mais rapidamente, porque se eu for esperar para elas atingir, só por condensação, atingir 1 milímetro, levaria várias horas, né? E a gente vê que a formação de uma nuvem e gotículas de água que chegam a precipitar, leva, por exemplo, isso, num período da tarde, a gente tem a formação de um cúmulo e uma precipitação. Então, por exemplo, a maioria das nuvens de precipitação se desenvolve no período de 1 hora. Por isso, o mecanismo de coalescência, ou seja, esse período de 60 minutos, a gotícula teria que sair de 10 micrômetros e atingir 1 milímetro, mas ela está atingindo, por condensação, só cerca de 20, né? Então, está longe, né? Por isso, o mecanismo de coalescência, ilustrado na figura 4.3, é a alternativa para explicar o fenômeno de formação da precipitação. Aí é a outra curva aqui, que é a curva da coalescência, que é o que a gente vai ver agora. Então, pelo processo de coalescência, uma gotícula, por exemplo, que começa com 20 micrômetros, ela em 60 minutos, ela atinge 300 micrômetros. Ou seja, ela seria pelo menos aqui 15 a 20 vezes maior do que só considerando o efeito de condensação, ou processo, né, de condensação. Além disso, devemos lembrar que as gotas que precipitam irão evaporar no ar não saturado existente abaixo da base da nuvem. Então, a nuvem está lá num ambiente de supersaturação. Forma uma gotícula de água que começa a precipitar, né? Então, o que acontece? Eventualmente, o ar abaixo da nuvem, ele está subsaturado. E a gente olha, embaixo da nuvem não tem gotículas de água abaixo da nuvem. A gente diz assim, o ar está tá limpo, né? Limpo nesse sentido, né? Que não tem gotícula. Então, ele não está em saturação. Então, a gotícula que ela está supersaturada, foi a condição que fez com que ela crescesse, ela vai descer, vai entrar num ambiente que não está saturado, está insaturado. O que vai acontecer? Ela vai começar a evaporar a partir do momento que ela sair de dentro da nuvem. Ela está precipitando, está passando num ar insaturado, ela vai começar a evaporar. Então ela tem que ter um tamanho, né, uma massa suficiente para que ela possa, ao longo da descida dela, no processo de precipitação, evaporar e ainda chegar a uma quantidade significativa de água líquida para a gente poder chamar de chuva, né? A gente às vezes olha debaixo de uma nuvem, né, e vê como fosse uma mancha cinza que ela vem e aí ela desaparece. Que aquilo é o quê? A precipitação que está saindo da nuvem, está evaporando, né? Aquilo lá chama virga. Né? Aquela mancha escura, né? Aquilo é a precipitação que ela vem e aí ela desaparece. Então a gente muitas vezes vê isso na nuvem, embaixo da nuvem, que é esse processo. Vem as gotículas de água líquida e elas vão evaporando e não tem massa suficiente para sobreviver, vamos dizer assim, até chegar na superfície. Ela evapora no meio do caminho, né? Então, uma gotícula com raio de 0,1 milímetro evapora após percorrer 150 metros na temperatura de 5 graus Celsius e 90% de umidade relativa. Ela só sobreviveria 150 metros. Tá? Então, se a base da nuvem tiver a 500 metros, a gotícula vai chegar a 150 metros, ela já evaporou, ou seja, ela não consegue chegar na superfície. Porém, uma gota com raio de 1 milímetro, 10 vezes maior,
poderá percorrer 42 quilômetros antes de evaporar completamente. Então, há equações, outras, da taxa de evaporação, etc., que a gente pode utilizar, né? Lá no livro do Stuhl tem várias dessas equações para fazer esse tipo de estimativa. Então, uma ordem de grandeza maior, 1 milímetro, já é suficiente para a gotícula conseguir chegar na superfície. Considerando 42 quilômetros, né, a gente vê que a troposfera, que é onde a gente tem a formação dessas nuvens que nos interessam, tem 10 quilômetros. Então, 1 milímetro é um tamanho suficiente para uma gotícula, ela tem que atingir para poder se transformar em precipitação significativa, ou seja, ela não evaporar no caminho desde a nuvem até a superfície. Ok, então antes de nós prosseguirmos para falar do processo de coalescência, nós vamos falar um pouco sobre tipo de nuvem, né? Então, a fim de possibilitar o registro de informações sobre os diversos tipos de nuvens, adota-se internacionalmente uma classificação padronizada para elas, que isso é para facilitar o registro, né? A documentação e o registro para a gente poder fazer estudos sobre a física da atmosfera e utilizar a informação também a partir das características das nuvens. Então, essa classificação é baseada em 2 tipos de características: o formato geral, estrutura e extensão vertical, e a altitude, né? Então, essas características primárias são empregadas para definir os 10 grupos básicos ou gêneros. A figura 4.4 a seguir representa esquematicamente esses gêneros. Então, eu vou girar aqui a visualização para que a gente possa ter uma ideia aqui da imagem da figura que está nas notas, né? Então, esses aqui são os 10 grupos básicos ou gêneros, né? Então, nessa figura aqui tem a altitude, o eixo vertical é a altitude em quilômetros, indo de 0 a 12, ou seja, aqui praticamente é a tropopausa, limite da troposfera superior, da superfície, e aqui está em pés, né? Que é utilizado aí pelo pessoal da aviação, né? E aqui a gente vai ver que tem 4 famílias de nuvens, vamos dizer assim. Família A são as chamadas nuvens altas, família B, nuvens médias, família C, nuvens baixas e família D, nuvens com desenvolvimento vertical. Então aqui na classificação já está tendo a altitude, né? Ou no caso está falando aqui que vai ser a base altitude, a gente pode chamar também a altura, né? Que é em relação à superfície da base da nuvem, né? É um dos fatores, e a estrutura, né? Também. Então seriam esses 4 aqui. Então nós temos aqui, ó, a família das nuvens altas. Depois a gente, ao longo do texto, vai detalhar. Então são as nuvens, né? Da família dos cirros, né? Então nós temos aqui os cirros, cirrocúmulos e cirroestratos, né? Então, de forma geral, assim, cúmulos é a nuvem com desenvolvimento vertical e estratos são nuvens de desenvolvimento horizontal, tipo estrato, camada ou lençol, né? Vamos dizer assim. E as outras são mais desenvolvimento vertical, mais como um tufo, né? De algodão, vamos dizer assim, de forma geral. E essas são as altas, nuvens altas, cirros, cirrocúmulos, cirroestratos. As nuvens médias são altoestratos e altocúmulos, né? Então o altoestrato aparece aqui como horizontal e altocúmulos mais como tufos, né? E as nuvens baixas estão aqui, né? Então as nuvens são estratocúmulos, estratos e nimboestratos, né? E nós temos também essas nuvens de desenvolvimento vertical, cúmulos e cumulonimbos, tá? Aqui é um tipo especial de cúmulos, que ele não é propriamente um gênero, mas a gente vai mencionar ele depois. Cúmulos de bom tempo, porque esses cúmulos aqui, ó,
Esse cúmulo é, vamos supor, a fase inicial de desenvolvimento, não muito desenvolvida, né? Esses cúmulos de bom tempo são nuvens de desenvolvimento vertical relativamente pequenas, né? Que elas ocorrem depois da passagem de uma frente fria, normalmente. Nós vamos ver isso lá no capítulo de sistemas sinóticos, né? Então, o cúmulos e cumulonimbus normalmente estão associados a mau tempo, por isso que esses recebem esse nome, cúmulos de bom tempo, né? E aqui o cumulonimbus é aquela nuvem tempestade que a gente vai falar um pouco disso lá no capítulo de sistema de mesoscala, nós vamos falar de tempestades, né? Então são essas nuvens que provocam aqueles aguaceiros com trovão, relâmpago, às vezes queda de granizo, rajadas de vento muito forte, são os cumulonimbus, são nuvens de tempestade, né? E essas nuvens, elas são especiais, né? Porque a base delas, né, é aqui próximo à superfície, e o topo, né, ela vai até lá, praticamente a tropopausa, e algumas vezes elas ultrapassam a tropopausa, né, um topo, né? Então a parte superior delas aqui tem às vezes a circulação lá, a velocidade muito alta, nós vamos estudar isso, do vento lá próximo à tropopausa, arrasta, né, a parte de cima da nuvem, forma uma parte achatada assim, né, que a gente chama de bigorna, é isso aqui, que é a parte superior do cumulonimbus, né? Então é uma nuvem especial porque a base dela é próxima à superfície, mas ela pega todas as camadas aqui. Mas o que vai caracterizar mais essas nuvens aqui, que a gente está falando, é a altura da base, né, de formação. Nuvens baixas, então está aqui, melhor dizendo, nuvens altas, a base acima de 6 km. Nuvens médias entre 3 e 6, mas vamos ver que essa faixa varia, né? A base está aqui de 3 a 6, e as nuvens baixas abaixo de 6, no caso de abaixo de 3 km. Os cúmulos, né, aqui é a superfície, e os cúmulos são caracterizados pelo desenvolvimento vertical, eles se formam em geral, a base é na região de nuvem baixa, e eles têm essa característica diferente de predominantemente desenvolvimento vertical, né? Então, quando vocês forem estudar, vão lendo o texto, vão acompanhando pela figura que é esquemática, né? Só para a gente ter uma ideia, porque essa coisa de reconhecimento de nuvem é muito difícil, exige bastante experiência do observador, né? Que não é o caso de vocês é para engenheiros ambientais, mas o técnico em meteorologia, o meteorologista, eles leva tempo para desenvolver experiência para identificar nuvens, né? Porque normalmente você vai ter o céu com vários tipos de nuvens diferentes, e alturas diferentes, então é necessária uma experiência considerável para a gente poder distinguir um tipo de nuvem do outro, né? Em aplicações operacionais, logicamente, né? Então, retornar a figura aqui, e vamos para a próxima página aqui. A altura da base de uma nuvem pode variar bastante para cada um dos diferentes tipos, para diferentes faixas de latitude. Os limites aproximados em quilômetros, então isso aqui não é uma coisa exata, né? É aproximado em quilômetros. Para diferentes latitudes são apresentados na tabela a seguir. Então, classificação de nuvens pela altura da base. Então, é a altura da base. Então, lá, em termodinâmica, a gente estuda lá um núcleo de condensação, nível de condensação por levantamento, né? Que a umidade vai, a partir de um certo nível, condensa, o ar continua a subir, e aí ali, onde tem o primeiro nível de condensação, é considerada a base da nuvem, à medida que tem continuidade da elevação das porções de ar, que elas vão ficando em condição de supersaturação, e aqui é que a gente vê que as condições para formar a gotícula de nuvem em continuidade, tem que ter ativação do núcleo, vê que é um processo bastante complicado, né? Então, é a partir desse nível
tendo as condições para que os núcleos estejam ativados e a nuvem continue se formando à medida que as porções de ar vão se elevando, a base, a altura da base é que classifica a nuvem, né? Então nós temos nuvens altas, médias e baixas. Na região tropical, porque a tropopausa é mais elevada, né? Então a espessura da troposfera é maior nos trópicos, menor nas regiões latitude média e menor ainda nos polos, como a gente já viu anteriormente. Quando as bases, então tudo aqui é a altura de base da nuvem. Acima de 6 km, médias 2 a 7,5. Então vê que aqui é o tipo de nuvem junto com a altura da base, então não é a separação acima de 6, abaixo de 6. Tem uma região de superposição aí, né? Porque o tipo de nuvem vai ser diferente também, então tem uma certa superposição. E nuvens baixas abaixo de 2 km. Para a latitude média, alta acima de 5, média de 2 a 7 e baixa abaixo de 2. Latitudes altas, acima só de 3 km já é considerada nuvem alta, 2 a 4 nuvem média, abaixo de 2. Então a única, mais ou menos, uniformidade que tem é na classificação das nuvens baixas, né? Abaixo de 2 km. De forma geral, os principais grupos são os seguintes: nuvens cirriformes, são nuvens tipo cirros, né? Nuvens altas, compostas de cristais de gelo com aparência fibrosa. Aquelas nuvens bem altas, parecem finas, né? Parecem fiapos de algodão, assim, né? Esticada, aquelas são as nuvens cirriformes. Essas nuvens são todas de cristais de gelo. Nas temperaturas que elas ocorrem, é só cristal de gelo, não tem água líquida lá. Nuvens estratiformes são dispostas em camadas, estratos, né? Com desenvolvimento predominantemente horizontal. Então, o ar, nessa situação, o ar não está subindo fortemente, né? No sentido vertical. É um desenvolvimento horizontal. As camadas de ar, elas vão se formando uma sobre a outra, então por isso se chama de desenvolvimento horizontal. É aquele tipo de nuvem que tem um aspecto que a gente chama mais difuso, né? A nuvem típica daquele dia que a gente diz, hoje está mormaço, né? Mormaço é de nuvem de desenvolvimento mais horizontal, né? Nuvens cumuliformes são bem desenvolvidas na vertical com aspecto de empilhamento. Aí é tufos de algodão, né? Aquela cirriforme que eu falei é fiapo de algodão, né? Seria nuvens fininhas, assim, né? Tem aquela nuvem característica que a gente chama de rabo de galo, né? Que elas são, como se fossem assim plumas, né? Elas são nuvens altas, né? Agora, o cumuliforme seria como tufos de algodão, um colocado empilhado sobre o outro, uma couve-flor, né? Vamos dizer assim, com um desenvolvimento vertical bem caracterizado, né? São as nuvens tipo cúmulo, né? A esses termos acrescentam-se os prefixos alto para nuvens médias. Então a gente viu lá o alto estratos e alto cúmulos, é nuvem média. Nimbo para nuvens espessas e baixas que tem cor cinza escuro. Nimbo stratus. Nimbo, ele quer dizer chuva. Então é nuvem de chuva. Aquelas são as nuvens que a gente olha, aquelas nuvens bem escuras, cinza bem escuro, quando está para chover. Aquele é nimbo stratus, né? Então são nuvens da qual ocorre precipitação. A Organização Meteorológica Mundial publicou um Atlas Internacional de Nuvens que apresenta ilustrações de diversos tipos de nuvens. Isso é usado em aplicações operacionais para treinamento de pessoal e também para ajudar operacionalmente para identificar os diferentes tipos de nuvens. É interessante, esse Atlas está disponível na internet, né? Pode-se consultar ele, e é bem interessante lá que a classificação é bem mais sofisticada do que essa, bem mais detalhada, porque o tipo de nuvem, a origem, né? Então, às vezes a gente tem estratos derivados de cúmulos, nuvem que sofreu uma transformação. Então, é bem interessante, mas é bem complexa essa classificação de nuvens, né? As nuvens também podem ser classificadas a partir do seu mecanismo de origem, ou seja, baseado no mecanismo de movimento vertical que produz a condensação. Então, assim, primeiro que nós vimos uma forma de classificação, que é essa que aparece lá no Atlas Internacional.
que é a estrutura da nuvem e a altura, né, da base. Agora é uma outra forma de categorização, que a gente vai classificar em termos do mecanismo de origem. As 4 categorias são as seguintes: levantamento gradual do ar sobre uma grande área associada a sistemas de baixa pressão. Isso são mecanismos da ordem de milhares de quilômetros. Nós vamos estudar isso na parte de sistemas meteorológicos, ou meteorologia sinótica, em que o mecanismo de levantamento do ar é uma escala de milhares de quilômetros. Convecção térmica na escala de dezenas de quilômetros. Aí a gente vai estar falando dessas nuvens que são mais caracterizadas por convecção significativa, que são aquelas nuvens do tipo cúmulo-nimbus, né? Cúmulos e cúmulo-nimbus são nuvens de menor escala horizontal. Quando a gente está falando de escala de fenômeno, escala espacial, é escala horizontal. Então, levantamento gradual do ar associado a sistema de baixa pressão, escalas horizontais na ordem de milhares de quilômetros. Convecção térmica na ordem de dezenas de quilômetros, né? Levantamento mecânico forçado pela turbulência. Convecção forçada local na ordem de 1 km. Então, assim, essa convecção térmica é um dos mecanismos de formação de turbulência, tá? Associada à convecção térmica, forçante térmica, instabilidade termodinâmica, né? Que é o mecanismo de formação que a gente viu lá na parte de termodinâmica, situações de instabilidade termodinâmica do ponto de vista estático. Agora, existe, para a formação de turbulência, um outro mecanismo, que é o mecanismo, a origem mecânica, que não é necessariamente a instabilidade termodinâmica, mas é forçante mecânica causada pelo cisalhamento do vento vertical, ou seja, mudança na direção e ou velocidade do vento com a altura próximo à superfície, que a gente está falando. Próximo à superfície. Aí a gente chama de turbulência mecânica ou de forçante mecânica ou turbulência forçada. São vários termos. A gente estuda bastante isso na próxima disciplina, que é a disciplina de dispersão de poluentes. A gente estuda esses mecanismos de formação de turbulência. Então a gente vai falar sobre isso. Então, aqui é forçante térmica, que pega dezenas de quilômetros, e aqui é forçante mecânica, na ordem de 1 quilômetro, né? E ascensão sobre uma barreira orográfica, que é o ar, ele é forçado a se movimentar ao longo de uma encosta, de uma montanha, assim, e ele se eleva. Então, o que tem que ser assim? Para formar nuvem, eu tenho que levar a condensação. Para ter condensação, eu tenho que ter saturação. Para ter saturação, eu tenho que ter resfriamento, né? Então, o mecanismo que produz isso é o quê? É pegar o ar com umidade que está próximo à superfície e levantar ele. Basicamente é isso, né? Então, por isso que falar que são os mecanismos, né, que vão levar à condensação. A maioria, lógico, a gente vai ver que tem outros mecanismos, que, por exemplo, o movimento horizontal de uma massa de ar que vai para uma região que é mais fria, não tem movimento, mas leva à condensação. Mas aí a gente já vai estar falando de formação de nevoeiro, outros mecanismos que forçam instabilidade. Mas a gente está falando de forma geral para a formação de nuvem, em que a gente pega a umidade próxima à superfície e levanta ela. Esse é o mecanismo básico para formar gotículas de água em nuvem. Aí tem as exceções, que é o nevoeiro, que a gente vai mencionar aqui. Mas seriam esses 4. Esses mecanismos a gente estuda lá em hidrologia, de uma forma, no capítulo de meteorologia, que estuda a formação de precipitação, né? Em hidrologia a gente vê um pouco desses mecanismos aqui. Então, revisando, são 4 mecanismos, né? Um de grande escala, que é associado a sistemas de baixa pressão, a parte de convecção térmica, na escala de dezenas de quilômetros, formação de nuvens tipo cúmulos, levantamento mecânico forçado pela turbulência, aí é a convecção forçada
por cisalhamento do vento, na ordem de quilômetro, e ascensão do ar movimentado ao longo de uma barreira orográfica. As nuvens do grupo 1, levantamento gradual do ar, sistema de baixa pressão, será abordado no estudo de sistemas sinóticos, a gente vai ver posteriormente. Nuvens cumuliformes do grupo 2 são originadas por correntes convectivas verticais chamadas termais, né, que formam plumas de ar quente que se expandem à medida que sobem e são carregadas pelo vento. As termais gradualmente perdem sua flutuabilidade à medida que o ar do ambiente, mais frio e seco, se mistura com seu próprio ar no processo chamado entranhamento. Então, você tem uma região que é mais quente, a gente vai falar um pouco sobre formação de nuvem, cúmulos e tempestade na parte de meteorologia de mesoscala, e a gente vai falar sobre termais também na próxima disciplina de dispersão. E aqui está associado a quê? Aquele mecanismo de instabilidade termodinâmica que a gente estudou. Então, as condições necessárias para instabilidade termodinâmica se manifestam e a gente tem o que a gente chama mecanismo de gatilho. Né? O mecanismo de gatilho, o que ele faz? Eu posso ter as condições para instabilidade termodinâmica definidas, né? Mas aí eu preciso de alguma coisa para começar a movimentar o ar para cima e fazer a liberação dessa instabilidade. Né? Aí a liberação dessa instabilidade é ou iniciar o processo de levantamento do ar. Alguma coisa tem que ir lá e tem que pegar o ar e disparar ele o movimento para cima. E a gente vai ver que tem forçantes de diferentes escalas para isso. Então, alguma coisa vai lá, a atmosfera está instável, vai lá alguma coisa, pega a porção de ar, e levanta. Aí começa o mecanismo de formação da nuvem por convecção. E é o que acontece, a nuvem vai se formando e tem bastante turbulência na parte do entorno dela, né, e na parte superior, e ela começa a receber ar que não faz parte, né, daquele corpo dela, que é ar mais frio e seco que está em volta, começa a se misturar com o ar dentro da nuvem, esse processo chama entranhamento. A gente fala sobre isso lá na disciplina de turbulência. Né? E aí, isso vai fazendo o quê? Com que a heterogeneidade das características termodinâmicas na vertical, que provocam a instabilidade, né, elas vão perdendo essa diferença, né, ao longo da vertical, porque o ar vai se misturando e vai resfriando também, e vai se uniformizando, vai reduzindo as características que levaram àquela instabilidade. Né? Então, esse processo é chamado entranhamento. O grupo 3 inclui neblina ou nevoeiro, nuvens estratos ou estratocúmulos, que a gente está falando dessas nuvens, a forçante mais mecânica, né? Que é da parte de baixo também da camada limítica que ocorre isso. E é importante todas as vezes que o ar próximo à superfície é resfriado até o ponto de orvalho por condução ou por radiação noturna. Aí aqui está falando de um mecanismo para a formação que é mais na parte inferior, que está mais associada, no caso aqui, à formação de nevoeiro, né, e neblina, né, ou neblina, né. Nevoeiro é um termo mais marítimo, né, neblina é mais um termo mais terrestre, que é a condensação próxima à superfície. Mas também a convecção forçada, o que ela faz? Ela pega o ar úmido que está embaixo e leva para cima, né. A turbulência, ela faz isso. Tem um fluxo de umidade da superfície para a atmosfera, em certas condições, lógico, que fazem com que a turbulência que vai conduzir o ar para cima e vai levar a uma situação em que ele pode saturar e formar nuvem. Diferente da forçante térmica, né, que é uma outra forçante, que é a instabilidade do ponto de vista termodinâmico. Aqui é uma instabilidade que a gente chama de instabilidade dinâmica, que a gente estuda depois. E esse ponto aí do ar resfriado, o ar, por exemplo, eu posso ter ar úmido, né, que ele se movimenta horizontalmente, vai lá se posicionar sobre uma superfície mais fria, e aí leva
a condensação. Ou um ar úmido que está parado e a radiação, a perda, o resfriamento por radiação, que está perdendo durante a noite, está resfriando a superfície e, por condução, resfria o ar que está acima dela e leva a condensação. Aí a gente está falando de formação de neblina e nevoeiro. Então, mas pode também a turbulência levar para a formação de nuvens baixas, como estratos ou estratocúmulos, na parte mais baixa da atmosfera, na região que a gente chama de camada limite, né? O grupo 4 inclui nuvens estratiformes e tipo cúmulos produzidas pelo levantamento forçado do ar sobre o relevo. Então tem o relevo, uma forçante mecânica horizontal, movimenta o ar, ele encontra a barreira orográfica, ele não tem opção a não ser subir ao longo dela, né? A neblina observada nas montanhas, em geral, é simplesmente uma nuvem estratiforme cuja base se encontra na superfície de uma região elevada. Então, muitas vezes, o que a gente encontra, por exemplo, numa serra, né, é a formação de neblina, né, é por causa disso. É o ar que, com umidade, que ele é forçado a subir ao longo da encosta, e aí chega a condição de atingir a saturação, e aí forma gotículas, e é uma nuvem estratiforme que se forma com a base imediatamente acima da superfície, né? Então o nevoeiro, ou neblina, é uma nuvem estratiforme, só que a base está na superfície, né? Os satélites meteorológicos operacionais fornecem informações sobre a nebulosidade nos diferentes níveis da atmosfera e sobre padrões de nuvens em sistemas meteorológicos de diferentes escalas. Eu vou colocar uma figurinha aqui só para ilustrar de uma imagem de satélite, né, que ela foi sofrer um tratamento, né? Então o satélite meteorológico, os satélites meteorológicos, eles trabalham em diferentes faixas de frequência do espectro eletromagnético, que tem sensibilidade maior ou menor para diferentes comprimentos de onda. E tem certos comprimentos de onda que são mais apropriados, por exemplo, a identificação de gotículas de água líquida, né? Por exemplo, micro-ondas. As frequências do infravermelho, algumas são mais sensíveis ao vapor d'água, né? Então, tem os canais, né, dos satélites, que a gente chama de canais de vapor d'água, tem os do infravermelho, né, em diferentes faixas de frequência, né? Os satélites, então, esses radiômetros, que são os instrumentos que medem quantidade de radiação, eles são calibrados para determinadas faixas de frequência. E a composição dessas informações de diferentes faixas de frequência permite que, após um tratamento adequado das imagens, a gente consiga identificar as nuvens, diferentes tipos de nuvem. Então, essa imagem aqui, essa é a imagem tratada, é uma imagem do canal do infravermelho, que ela foi tratada de forma a ser o seguinte: pós-processada, né? As regiões onde estão mais claras aqui indicam as nuvens mais altas, tá? Ou seja, aqui a gente está falando de topo de nuvem, topos de nuvem mais altos. Então, mais brancos, topos de nuvem mais altos, a gente vê que tem um sistema aqui que está bem caracterizado, é um sistema meteorológico, né? Aqui possivelmente associado a uma frente, né? Que tá uma onda aberta, ainda está em formação aqui, em intensificação, e tem aqui sobre o Brasil aqui uma região com nuvens bem altas, e aqui as nuvens vão ficando mais baixas, porque estão menos brancas. Então, de forma geral, o tratamento é assim: quanto mais escuro o topo da nuvem, mais baixa ela é. Por quê? Porque há uma temperatura. O que acontece? O radiômetro, ele mede a quantidade de radiação que está sendo emitida, tá? Na frequência do infravermelho, então a gente sabe lá pela lei de Planck que aqui tem uma certa quantidade de energia, uma certa faixa de frequência, que vai ser emitida para uma certa temperatura. Quanto mais baixo o topo da nuvem, maior a temperatura, né? Então vai emitir mais radiação do que uma nuvem cujo topo é mais elevado, é mais frio, emite menos radiação. Aí, o que aconteceria? O radiômetro, ele recebe mais energia que é emitida de uma nuvem que tem um topo mais baixo, que é mais quente, do que uma nuvem mais fria, que tem um topo mais alto.
Então, a nuvem mais baixa, o radiômetro mede uma quantidade de radiação maior, uma irradiância maior é medida pelo radiômetro. Aí o que acontece? A imagem normalmente é tratada para ser invertida, ou seja, aparece mais branco, né, onde é mais frio, e mais escuro onde é mais quente. Mas na realidade teve mais radiação sendo emitida da nuvem mais baixa do que mais alta. Então o tratamento é feito para inverter isso. E aí aparece nuvem mais alta, mais fria, mais clara, e nuvens mais baixas, como essas aqui na região do oceano, ó, a gente vê que tem tons de cinza aqui, tons de preto. A gente poderia, é uma forma bem simplificada que eu estou falando aqui, só para ilustrar. É como se fosse a região é o oceano mesmo. É a região lá do oceano que é mais quente que a temperatura da superfície do mar do que uma nuvem, né? O topo de uma nuvem. Seria, por exemplo, aqui tem muito pouca nuvem, aqui tem alguma nebulosidade baixa, que está bem cinza, aqui é um pouco mais claro, cinza mais claro, então são nuvens na região continental, e aqui nuvens bem mais altas, né? Então aqui a região, isso é da zona de convergência intertropical, tem muita nuvem de desenvolvimento vertical aqui, aqui também nessa região, e a região continental do Brasil está com pouca nebulosidade nessa imagem aqui. Temos aqui nuvens baixas no oceano, região com pouca nebulosidade. Aqui nuvens mais baixas, que são mais cinza do que essas aqui, né? Então, a partir do tratamento, né, de informações de satélites meteorológicos, né, que os radiômetros são calibrados para isso, pode-se fazer, aí tem vários tratamentos que são feitos para identificar textura de nuvem, para saber se é uma nuvem cirrus, ou é cirrocúmulos, cirroestratos, autoestrato, autocúmulo. A combinação de informações de diferentes frequências permite que a gente faça uma análise das nuvens, né? Então, assim, os satélites meteorológicos são extremamente úteis, né, nessa ideia, né, de composição da estrutura da atmosfera, para a gente poder fazer análise e identificar os fenômenos que estão prevalecendo em uma certa região em um determinado instante. Os satélites meteorológicos são essenciais, né? Principalmente em regiões oceânicas, que a gente tem muito pouca observação. O satélite meteorológico ele é essencial para fazer esse trabalho de fornecimento de informações e dados que permitem compor uma análise para identificar a estrutura dos sistemas meteorológicos que estão atuando naquela região.